Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. No review de hoje nós temos os Omega Men do Tom King, a parte 2 e conclusão dessa minissérie. Confere mais detalhes depois da vinheta. Queridos amigos, então vamos aí com esse review dos Omega Men por Tom King, Barnaby Badgenda e Rômulo Fajardo. Confesso para vocês que quando eu comprei e li a parte 1 dessa HQ, eu não fiquei tão empolgado, apesar de ter sido uma das mais comemoradas lançamentos do ano. O pessoal falava muito bem, alguns youtubers, pessoal que já tinha lido dessa série do Tom King. E confesso que o começo ele é um tanto confuso, porque mistura uma história de terrorismo com elementos políticos, com ficção científica, mas que não deixa claro tudo que está sendo desenvolvido, né? Pela série, tudo que está sendo proposto. A gente fica aqui um tanto quanto apreensivo com a conclusão, mas é um excelente ponto de partida. Agora, no 2, meus amigos, aí sim a gente tem uma obra que vale a pena e faz jus a todas as boas indicações. Vale a pena lembrar que é uma HQ de 2015, né, que demorou para chegar aqui no Brasil, então só agora que a gente está tendo em 2021. Essa é uma HQ de 136 páginas com capa cartão ao preço de R$ 27,90. Então, os Omega Men por Tom King chega numa fase que é a fase de conclusão, né? São 2 encadernados e nessa segunda parte a gente tem sim o avanço da história, no sentido de esclarecer os motivos, esclarecer as pontas soltas e contextualizar o momento que o Kyler Rayne está vivendo, né? Os personagens começam a ter histórias encaixadas umas nas outras e que vai compondo um mosaico bem interessante. O que a gente tem aqui, inclusive, faz referência clara a um episódio fundamental para a história do universo DC, né? Os planetas eles estão fadados a terem o mesmo destino de Krypton, ou seja, ter seu núcleo corrompido e destruído. E é descoberto uma substância no centro de um planeta específico que é capaz de evitar que os demais planetas se autodestruam, né? Se esgotem, como aconteceu com Krypton. E a busca por essa substância provoca uma crise política sem precedentes. E alguns governantes tomam medidas absolutamente questionáveis, né? E é justamente contra essas medidas que os Omega Men se mobilizaram e utilizaram o Kyler Rayne. Então aqui a gente vê uma HQ que ela tem um profundo plano de fundo político, certo ponto até filosófico, mas que ela se permite a ter um grau de complexidade que não vou dizer assim extremamente profundo, mas também não é simples e não é raso para você entender. Tem alguns debates, tem algumas cenas, então algumas sequências que realmente provocam reflexão, né? Até porque são situações que futuramente talvez alguns países precisem lidar, a necessidade de gestão dos seus recursos naturais. Então Tom King trata tudo isso aqui como uma grande peça de ficção científica, mas na verdade lembra em alguns momentos Duna, porque a gente tem aí a questão de um planeta que produz uma substância específica que é capaz de salvar e manter a estabilidade das relações nas galáxias. Esse planeta se torna alvo de uma disputa política e militar, né? Nessa HQ rola inclusive uma guerra. Então é incrível como em poucas páginas acontece muita coisa
E o outro ponto interessante é a evolução do Kyler Hain, né? Que durante algum tempo foi um Lanterna Verde, foi o principal Lanterna Verde, depois teve o retorno do Hal Jordan, ele é colocado aí meio que para escanteio, depois ele é recuperado como o Lanterna Branco, né? Que ele é capaz de dominar todas as emoções, e isso é um dos pontos chaves desta HQ. A forma como o Tom King explora essas possibilidades de utilizar os poderes do Lanterna Branco é muito interessante. É uma HQ que essa conclusão ela me surpreendeu positivamente, né? Eu tinha achado esse começo meio morno, mas essa conclusão realmente ela justifica toda a euforia por conta desse lançamento. Então fica a dica aí, os Omega Man por Tom King, é uma HQ espetacular, vale muito a pena o investimento. Aqui é um daqueles casos que a gente pensa assim, o número 1 saiu a 31 e o número 2 a 27. Então com menos de R$60 você completou a série inteira. Se isso aqui tivesse saído em capa dura, ia custar pelo menos R$89, se não mais, né? Então, mais uma vez aí fica o questionamento, porque não temos mais lançamentos com esse formato. Então, como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom, e esse aqui foi melhor ainda, posso assim dizer. Forte abraço, deixem no comentário se vocês vão aproveitar e acompanhar também e concluir essa série aí, os Omega Man do Tom King. Valeu!